milhões de pessoas, são 17 milhões de pessoas. E essa projeção nos mostra que em 2030, cerca de 23 milhões de pessoas vão morrer em decorrência das doenças cardiovasculares. Muito bem. Dentro desse contexto, eu gostaria de destacar o papel da hipertensão arterial. Assim, dentre todas essas mortes, 69% dos pacientes, eles tinham hipertensão arterial, 69% dos pacientes que tiveram o primeiro episódio de infarto do miocárdio, eles tinham hipertensão. Tinham hipertensão também 77% dos pacientes que tiveram um acidente vascular encefálico, conhecido popularmente como derrame, né? A hipertensão arterial também estava presente em 75% dos pacientes com insuficiência cardíaca e em 60% dos pacientes com doença arterial periférica. Mas mesmo esse dado sendo conhecido, o número de indivíduos hipertensos no mundo todo, ele vem aumentando. Então, esse gráfico, os dados, né, que construíram esse gráfico foram coletados a partir da avaliação de 8 milhões de indivíduos e essas informações foram coletadas em 154 países. A hipertensão arterial no Brasil, considera-se, né, então, hipertensão arterial aqui no Brasil, quando os valores de pressão arterial, eles são maiores ou iguais a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Assim, no Brasil, existe hoje cerca de 36 milhões de indivíduos com o diagnóstico de hipertensão arterial. Cerca de 32% dos indivíduos adultos têm hipertensão arterial no Brasil. O que isso significa? Que a cada 100 indivíduos, pelo menos 32 têm o diagnóstico de hipertensão arterial. E nos idosos, esse valor ele chega a dobrar. Mais de 60% dos idosos no Brasil têm hipertensão arterial. Qual é o agravante da hipertensão arterial? Ela não tem cura, mas a hipertensão arterial tem tratamento. Mas o que seria, então, a pressão arterial? O que é o famoso 12/8 que tanto falamos, né? Ou 120/80? Então, a pressão arterial, ela tem uma fórmula. Pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência periférica. O débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo a cada minuto. Ao passo que a resistência periférica é a resistência contra a qual o ventrículo esquerdo ejeta o sangue. Então, aqui nós temos a imagem de um coração, tá? A ilustração de um coração. Aqui, ao fazermos um corte transversal, é possível observarmos o ventrículo esquerdo aqui e aqui o ventrículo direito. O coração, ele contrai, ok? No momento da contração, a ejeção do sangue, ok? Então, o período de contração é chamado de sístole. Assim, durante a sístole, nós temos a pressão arterial sistólica, que é em torno de 120 milímetros de mercúrio. Durante o relaxamento ventricular, que é quando há o enchimento do ventrículo, nós temos um período chamado de diástole. Assim, durante a diástole, nós temos a pressão arterial diastólica, que é em torno de 80 milímetros de mercúrio. Os vasos, eles modulam a pressão arterial. Assim, o ventrículo esquerdo, ele ejeta o sangue na aorta, e os vasos de menor calibre, chamados de arteríolas, são os principais vasos responsáveis pela modulação da pressão arterial. As arteríolas, elas podem contrair, ok? Então, a vasoconstrição, ela aumenta a resistência à passagem do sangue e, consequentemente, contribui para o aumento da pressão arterial. As arteríolas, elas também podem dilatar, e aí com isso, com a vasodilatação, tem uma redução da resistência à passagem do sangue, o que contribui para a redução da pressão arterial.
Muito bem. O coração, que a gente observa aqui, ele ejeta o sangue na aorta e a aorta, ela vai se ramificando em vasos de menor calibre. Conforme os vasos vão se ramificando, há uma redução da pressão arterial. Então, aqui neste gráfico, nós temos a pressão arterial média, que é em torno de 100 milímetros de mercúrio, e é possível observar que, com a ramificação dos vasos, há uma redução dessa pressão. Assim, os 120 por 80 milímetros de mercúrio é a pressão mensurada nos grandes vasos, ok? Muito bem. E o que representa esse 120 milímetros de mercúrio por 80? Esse 120 por 80 é a pressão ideal para que o sangue seja impulsionado para todos os nossos tecidos e órgãos, e dessa forma todos os nossos órgãos eles possam receber a quantidade adequada de oxigênio e de nutrientes para o seu funcionamento. Quando tem uma redução da pressão arterial para valores menores que 120 por 80 milímetros de mercúrio, e muitos de vocês já podem ter vivenciado essa experiência, há então uma síncope, ou seja, um desmaio, tá? Por outro lado, o aumento da pressão arterial, ele normalmente é assintomático. O que significa isso? Não há sintomas. A pessoa que tem um aumento, né, o indivíduo que tem um aumento da pressão arterial, ele não percebe, ele não identifica essa alteração no seu organismo. Porém, em longo prazo, esse aumento da pressão arterial vai produzir lesão de órgãos-alvo. E o que seria isso, né? Então, o nosso organismo tem órgãos que são mais sensíveis ao aumento da pressão arterial. E aqui eu cito os principais: os vasos, o coração, o cérebro, os rins e a retina. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que acontece essa lesão destes órgãos em longo prazo, quando há um aumento prolongado da pressão arterial. Esse gráfico, ele nos mostra que aqui em vermelho, indivíduos hipertensos e em azul, indivíduos normotensos, ou seja, indivíduos com pressão arterial normal. Esse gráfico nos mostra que ao longo da vida, os indivíduos hipertensos, eles têm maior chance de desenvolver doença arterial periférica. Por quê? Se nós imaginarmos, vou fazer aqui uma analogia muito simples, ok? Mas se imaginarmos os nossos vasos como se fosse uma mangueira de jardim, se eu aumento a pressão que passa na minha mangueira, se eu imaginar essa mangueira com uma parede de certa forma sensível, o aumento da pressão da água que passa aqui na minha mangueira de jardim, ela vai, com certeza, danificar a parede dessa mangueira de jardim. E que é o que vai acontecer com os nossos vasos. Então, se há um aumento da pressão, em longo prazo, vai haver uma danificação da parede dos nossos vasos. Esses vasos podem, por exemplo, se romper, que é o que acontece com microvasos no cérebro, o que pode produzir um acidente vascular encefálico hemorrágico, por exemplo. Mas também podem haver alterações que vão modificar a irrigação, ou seja, o aporte sanguíneo para esses tecidos. Então, aqui eu tenho a ilustração das camadas que compõem as paredes dos nossos vasos, ok? Então, são 3 camadas. E com o aumento da pressão arterial em longo prazo, vai haver nestes vasos um acúmulo de células inflamatórias, o que vai comprometer a função destes vasos. Nesta outra figura, eu vejo também a ilustração de um vaso, e aqui eu tenho, então, a luz do vaso,
Em longo prazo, com o aumento da pressão arterial, vai haver um aumento da espessura da parede dos vasos, principalmente da camada média, ok? Que nós chamamos de hipertrofia vascular. Essa hipertrofia, ela pode promover uma redução da luz do vaso, o que vai, então, comprometer a irrigação dos tecidos. Além disso, tanto esta hipertrofia da parede dos vasos, quanto o acúmulo de células inflamatórias e demais outros mecanismos devido ao aumento da pressão arterial, pode haver a formação de placas, que chamamos de placas de ateroma. Então, essas placas de ateroma, elas podem ocluir a luz do vaso e, por exemplo, se essa oclusão acontecer em um vaso coronariano, em uma artéria coronariana, é possível, então, o desenvolvimento de um infarto agudo do miocárdio. Todas essas alterações vasculares nós chamamos de remodelamento vascular. O remodelamento vascular, que acontece com a hipertensão arterial, também torna os vasos sanguíneos mais rígidos, ok? Então, a rigidez dos vasos, somado ao aumento da pressão dentro desses vasos, faz com que o coração ele tenha que ejetar o sangue contra a uma maior resistência. Dessa forma, o coração, para ejetar o mesmo volume de sangue contra uma maior resistência, ele vai ter que exercer maior trabalho. O aumento do trabalho cardíaco em longo prazo vai acelerar o processo de envelhecimento do coração. Então, o coração, ele envelhece conosco, mas o estilo de vida e as doenças, e aqui eu chamo a atenção para a hipertensão arterial, elas aceleram o processo de envelhecimento do coração. Então, aqui eu tenho a ilustração de um coração, em que eu vejo o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. E se eu olhar em um microscópio com maior aumento, aqui é só uma figura, tá? Não é uma imagem real, é possível observar os cardiomiócitos, que são as células contráteis do coração. Com a sobrecarga de trabalho imposta a esse coração, quando há a hipertensão arterial, há a morte destes cardiomiócitos. E esses cardiomiócitos, que são o tecido, que formam então o tecido contrátil, eles vão ser substituídos por um tecido não contrátil, chamado de tecido fibroso, ok? Esses cardiomiócitos que também estão sendo submetidos a essa sobrecarga de trabalho, eles também aumentam de tamanho. E eu tenho o que chamamos de hipertrofia cardíaca. Então, observe aqui a diferença da espessura da parede do ventrículo esquerdo normal e aqui em B, do ventrículo esquerdo de um indivíduo hipertenso. Em alguns indivíduos hipertensos, pode acontecer também a redução do volume do ventrículo esquerdo, o que compromete de forma importante o volume de sangue ejetado. Então, essas alterações, elas são chamadas de remodelamento cardíaco. E esse remodelamento cardíaco, ele vai, então, comprometer a função cardíaca. Qual que é a função do coração? Bombear sangue. Então, se tem uma redução de função, o coração, então, vai passar a ejetar um menor volume de sangue. Esse gráfico aqui, ele nos mostra aqui indivíduos normotensos, com pressão arterial normal, e aqui indivíduos hipertensos com 3 graus aqui de perda de função cardíaca. Então, a gente observa que quanto maior a perda de função cardíaca, maior é o número de cardiomiócitos que morrem. Então, com a perda de função cardíaca, mais cardiomiócitos vão morrer e dessa forma, menos funcional vai ser esse coração, ou seja, o quadro de perda de função cardíaca, ele vai piorar com o tempo. Então, resumindo, se há uma sobrecarga de pressão, vai haver, então, uma sobrecarga de trabalho cardíaco, o que vai promover um remodelamento cardíaco e, consequentemente, a redução da função cardíaca.
A redução da função cardíaca, ela leva à insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? Um coração insuficiente. É um coração incapaz de bombear a quantidade de sangue necessária para suprir as necessidades do nosso organismo. Então, neste gráfico aqui, foram acompanhados aí aproximadamente 2.000 indivíduos ao longo de 24 anos, e esse gráfico nos mostra que quanto maiores os níveis de pressão arterial, maior é a chance desse indivíduo de desenvolver insuficiência cardíaca. Esse outro gráfico aqui nos mostra também que quanto maior os níveis de pressão arterial, maior a chance dos indivíduos de morrer em decorrência de um infarto do miocárdio, ok? Então, neste gráfico aqui, nós temos as divisões por idade, e a gente observa que quanto mais idoso, maior é essa chance desse indivíduo de desenvolver um infarto agudo do miocárdio fatal, tá? Mas a gente observa também que mesmo indivíduos mais jovens, quanto maior a pressão arterial sistólica, maior a chance desse indivíduo vir a óbito por um infarto agudo do miocárdio. Pacientes, indivíduos hipertensos, eles também têm maior chance em comparação aos normotensos, que estão aqui em azul, né? Então, os hipertensos em vermelho, ao longo da vida, eles têm mais chance de sofrer uma angina e também mais chance de ter uma morte súbita. Em resumo, a hipertensão arterial, então, ela é responsável por 45% das mortes cardíacas. Muito bem, a hipertensão arterial, ela também tem um importante papel no risco para acidente vascular encefálico. Então, o nosso cérebro, ele é um tecido altamente irrigado, e aquelas alterações vasculares que eu falei para vocês no início, ou seja, o remodelamento vascular, ele também vai acontecer no cérebro. Então, se há um rompimento de um vaso no cérebro, teremos um acidente vascular encefálico. E, por outro lado, se eu tenho uma oclusão de um vaso no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, eu terei um acidente vascular encefálico isquêmico. Então, o aumento da pressão arterial vai levar a alterações na circulação cerebral, o que vai aumentar as chances desse indivíduo de desenvolver um acidente vascular encefálico. A hipertensão arterial, ela é responsável por 51% das mortes decorrentes do acidente vascular encefálico, que é o que eu já comentei, popularmente conhecido como derrame, tá? A hipertensão arterial, ela também exerce um papel importante nas demências, ok? Então, essa alteração na circulação cerebral também contribui para o desenvolvimento e para a piora dos quadros de demência. Muito bem. A hipertensão arterial, ela também causa o que chamamos de retinopatia hipertensiva. Então, os vasos da nossa retina, em resposta ao aumento da pressão arterial, eles sofrem uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição reduz o fluxo sanguíneo para a retina, o que então compromete a irrigação sanguínea desse tecido. Aqui a gente também tem aqui uma imagem, à direita, né, a imagem mostrando uma compressão arteriovenosa. Na retina também podem acontecer hemorragias, como mostra aqui essa imagem, e danos importantes na retina, que em longo prazo, elas vão comprometer de forma importante a visão deste paciente hipertenso. Então, a hipertensão arterial, se tratada, ela vai haver, então, a prevenção destes danos na retina. Mas se a hipertensão arterial, nessa situação, ela não for tratada, ela pode, sim, comprometer de forma importante a visão destes pacientes. Muito bem. Eu espero tê-los convencido até este ponto dos efeitos da hipertensão arterial nos indivíduos não
tratados, né? Mas como prevenir a hipertensão arterial? É possível? Sim, é possível. Então, vamos conhecer os fatores de risco para a hipertensão para que possamos, então, prevenir o desenvolvimento da hipertensão arterial. Como muito bem dito ontem pelo professor Alex, a obesidade, o sedentarismo e a diabetes são importantes fatores de risco para hipertensão arterial. Então, o controle da obesidade, a prática de exercício físico, o controle do diabetes, com certeza vai reduzir o risco para um desenvolvimento futuro de hipertensão arterial. Um outro grande vilão da hipertensão arterial é a ingestão excessiva de sal. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela determina que o ideal é ingerirmos cerca de 2 gramas de sal por dia, mas o brasileiro, ele ingere em torno de 4,7 gramas por dia de sal, ou seja, mais que o dobro, tá? É importante também controlar o estresse, tá? E ingerir álcool com parcimônia. Então, os estudos mostram que a ingestão de até 10 gramas de álcool por dia, o que seria então 10 gramas? É um copo de 330 ml de cerveja, ou 140 ml de vinho, ou 40 ml aí de um destilado. Okay? Então, essa ingestão de álcool diária, os estudos mostram que não leva ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Mas uma ingestão maior ou igual que 30 gramas de álcool por dia, ela vai ser, sim, um fator de risco importante para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Um outro fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão é a idade, que é algo que não podemos mudar. Mas nós podemos mudar todos esses outros fatores para termos, então, um envelhecimento mais saudável, ok? A hipertensão, como eu já falei para vocês, ela tem tratamento. Então, tem o tratamento não farmacológico, que é a mudança do estilo de vida, ou seja, todos esses fatores que eu falei para vocês são os fatores de risco, e a partir do momento que a gente retira esses fatores, ou seja, que a gente tem um estilo de vida mais saudável, é possível, então, reduzir os níveis pressóricos. Mas a hipertensão arterial também tem o tratamento medicamentoso, que, na maior parte dos casos, ele é muito eficiente, ok? Então, esses gráficos, eles nos mostram que a redução da pressão arterial, aqui temos uma redução da pressão arterial sistólica de até 25 milímetros de mercúrio, ok? Então, a redução da pressão arterial, ela reduz o risco do desenvolvimento de um acidente vascular encefálico, do desenvolvimento de uma doença coronariana, do desenvolvimento de insuficiência cardíaca e também da morte por doença cardiovascular. Então, os estudos, eles são muito coerentes em mostrar que a redução da pressão arterial, ela reduz em 36% a chance de desenvolver um acidente vascular encefálico, em 12% a chance de desenvolver uma doença arterial crônica, em 22% a chance de ter uma morte por doença cardiovascular e em 18% a chance de qualquer tipo de causa de morte, ok? Então, é muito claro que, na literatura, e que a redução da pressão arterial ela vai reduzir os riscos de doença cardiovascular. Por outro lado, ainda está em discussão quais são os níveis de pressão arterial ideais que devem ser mantidos nesses pacientes hipertensos que fazem usos de medicamento para o controle da pressão arterial. Então, este estudo, publicado em uma importante revista em 2015, ele acompanhou por quase 5 anos, cerca de 9.300 participantes. Esses indivíduos, eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo que recebeu o tratamento chamado de padrão, em que a pressão arterial foi mantida, a pressão arterial sistólica
foi mantida para valores menores que 140 milímetros de mercúrio, e um outro grupo de participantes que receberam um tratamento chamado de tratamento intensivo, em que a pressão arterial, ela foi mantida, a pressão arterial sistólica foi mantida em valores menores que 120 milímetros de mercúrio. E esse estudo mostrou que os pacientes que tiveram a pressão arterial sistólica mantida em valores menores que 120 milímetros de mercúrio, eles tiveram 25% de uma chance menor em 25% de ter morte por doença cardiovascular e também uma chance 27% menor de ter qualquer causa de morte. Então, a partir deste estudo, no final de 2019, o Colégio Americano de Cardiologia, ele determinou nos Estados Unidos que seria, então, considerado hipertensão arterial valores maiores ou iguais que 130 por 80 milímetros de mercúrio. No Brasil, e antes nos Estados Unidos, né, considerava-se hipertensão para valores maiores e iguais que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, a partir deste estudo que eu mostrei para vocês, os Estados Unidos passaram a considerar como hipertensão arterial valores menores, ou seja, valores maiores ou iguais que 130 por 80 milímetros de mercúrio. Muito bem. E sobre o meu trabalho, né, o que eu tenho pesquisado sobre hipertensão arterial, né? Embora o tratamento medicamentoso ele seja muito efetivo na maior parte dos pacientes, cerca de 8% desses pacientes, e esse número pode chegar até 17% nos Estados Unidos, esses indivíduos eles são resistentes ao tratamento. O que significa isso? Então, são pacientes que fazem o uso de 3 ou mais agentes antihipertensivos e, mesmo assim, não há o controle da pressão arterial. No mundo, nós temos cerca de 900 milhões de indivíduos hipertensos, tá? E se a gente calcular 8% desses 900 milhões, nós vamos ter, então, cerca de 72 milhões de indivíduos que têm hipertensão arterial, mas são resistentes ao tratamento existente. Então, dessa forma, há necessidade de tratamentos alternativos. Então, o meu grupo de pesquisa, o que nós temos estudado, né? A hipertensão arterial, ela foi descrita como uma condição clínica multifatorial pela primeira vez por um médico americano chamado de Irvine Page, e ele fez essa descrição em 1949. Então, em 1949, Irvine Page descreveu a hipertensão como sendo multifatorial. O que significa isso? Ela tem várias causas. Então, ele descreveu a hipertensão como tendo uma causa genética, ambiental, anatômica, adaptativa, neural, endócrina, humoral e hemodinâmica. E ao longo desses anos, né, a partir de 1949, vários outros fatores foram sendo adicionados ao que chamamos de mosaico de Page, ok? Dentre esses fatores que foram adicionados, eu gostaria de citar aqui a resposta inflamatória. Então, hoje já se sabe que a hipertensão arterial, ela também é uma doença inflamatória. Então, na hipertensão arterial, há um aumento da resposta inflamatória, o que contribui tanto para o desenvolvimento da hipertensão arterial, quanto para a sua manutenção. Então, juntamente com o meu grupo de pesquisa, nós avaliamos a utilização de 2 fármacos, tá? Como um tratamento alternativo para a hipertensão arterial. Então, esses fármacos são a donepezila e a piridoxigmina. A donepezila é um fármaco disponível no mercado para o tratamento do Alzheimer, ao passo que a piridoxigmina é um fármaco utilizado para o tratamento da miastenia graves.
Então, quem assistiu a primeira aula aqui do ciclo de palestras, né? A primeira aula foi ministrada pelo professor Eduardo. O professor Eduardo falou sobre a acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela é um neurotransmissor, ou seja, ela é uma molécula que transmite informações, ela é liberada por células específicas, e a acetilcolina, quando ela é liberada pela célula que a produz, ela é rapidamente degradada por uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Então, tanto a donepezila quanto a piridoxigmina são drogas, são fármacos que inibem a ação da acetilcolinesterase. Assim, ao inibir a ação da acetilcolinesterase, nós teremos, então, uma maior disponibilidade de acetilcolina, o que aumenta a ação dessa acetilcolina. O professor Eduardo, na primeira palestra, né, quando ele falou sobre acetilcolina, ele falou sobre as ações da acetilcolina no cérebro. Mas a acetilcolina, ela também tem ações tanto no coração, quanto na resposta inflamatória, tá? Então, neste estudo, nós utilizamos ratos que chamamos de ratos espontaneamente hipertensos, que são ratos que desenvolvem hipertensão de forma espontânea, semelhante aos humanos, semelhante à hipertensão observada nos humanos, sem causa conhecida, ok? Então, esses ratos, eles foram tratados tanto com donepezila quanto com piridoxigmina por 16 semanas. Então, nesses gráficos, nós temos aqui os animais normotensos, aqui os animais hipertensos, e aqui os animais hipertensos tratados com piridoxigmina, e aqui em preto, os animais hipertensos tratados com donepezila. Nós observamos que os animais tratados com donepezila, eles apresentaram uma menor resposta inflamatória. Então, o TNF-alfa, a interleucina 6 e o interferon gama são citocinas pró-inflamatórias, ou seja, são moléculas que contribuem para a resposta inflamatória. Então, no nosso estudo, nós observamos que nos animais hipertensos tratados com donepezila, houve uma redução da resposta inflamatória. Nesse mesmo estudo, nós observamos que o tratamento com donepezila reduziu a pressão arterial sistólica dos animais hipertensos. Então, aqui da mesma forma, temos os animais normotensos, os hipertensos, os animais tratados com piridoxigmina, e aqui em preto, os animais tratados com donepezila. E o que nós concluímos com esse estudo? Que a redução da resposta inflamatória induzido pelo tratamento desses animais pela donepezila promoveu uma redução da hipertensão arterial. E o que nós temos feito atualmente, né, no nosso laboratório? Nos últimos anos, também foi descrito um papel da microbiota intestinal também no desenvolvimento da hipertensão arterial. E o que seria, então, essa microbiota? Então, a nossa microbiota humana, ela é formada por até 10 elevado à 14ª potência de células, que é um número 10 vezes maior que o nosso número total de células, tá? A microbiota, a maior parte da nossa microbiota, ela encontra-se no nosso colo intestinal. Então, 70% das bactérias da nossa microbiota, ela está no colo intestinal. A microbiota intestinal, ela vai se formar ao longo do nosso primeiro ano de vida, mas ela vai sofrer alterações ao longo da nossa vida de acordo com o nosso estilo de vida, ou seja, a prática de exercício físico, a idade, a doença, a forma como nos alimentamos, são fatores que vão influenciar a composição da nossa microbiota intestinal. Lá no nosso colo intestinal, no nosso intestino, existem bactérias que eu vou chamar de boas e bactérias que eu vou chamar de ruins. Então, existe um balanço entre essas bactérias boas e ruins.
Quando há um desbalanço nessas bactérias, ok? Porque essas bactérias, elas vivem em coexistência pacífica com o nosso organismo, ok? Mas quando há um desbalanço entre essas bactérias, acontece o que nós chamamos de disbiose, tá? E existem dados na literatura que mostram que a disbiose, ela induz, ela contribui, melhor dizendo, para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, atualmente, no nosso laboratório, nós temos focado em entender os mecanismos pelos quais a microbiota intestinal, ela pode contribuir tanto para o desenvolvimento quanto para a manutenção da hipertensão arterial. E qual que é a minha mensagem final para vocês? Então, a minha mensagem final é: alimentem-se, tenham uma alimentação saudável, ok? Pratiquem exercício físico, não fumem, usem sal e álcool aí com parcimônia, com equilíbrio, cuidem do peso, da qualidade do sono e visitem um médico com frequência e também siga as orientações de seu médico. Eu acabei não comentando aqui, mas uma grande parte da população sabe que é hipertensa, tem o diagnóstico de hipertensão arterial, tem uma prescrição de medicamentos, ou seja, sabe qual é o medicamento que tem que usar para controle da pressão arterial, mas mesmo assim não faz uso desses medicamentos. Então, os dados mostram que no Brasil, 80% dos pacientes hipertensos, eles têm conhecimento que são hipertensos, eles tem a prescrição dos medicamentos a serem utilizados, mas uma boa parte desses pacientes não usam os medicamentos de forma correta, ok? E para finalizar, eu gostaria de, então, convidá-los a participar do segundo simpósio catarinense de fisiologia cardiovascular, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de setembro de 2020. Esse evento está sendo organizado pelo LAFIC, que é o nosso laboratório de pesquisa. Vai ser um evento totalmente gratuito, um evento virtual. Nós vamos ter palestras nacionais e internacionais. Vai haver a seleção de 15 resumos aí dos estudantes para que esses estudantes possam apresentar de forma oral no evento, ok? E as inscrições vão começar agora, dia 1º de agosto, tá? Então, muito obrigada pela atenção. Eu deixo aqui o meu e-mail, caso vocês queiram falar comigo num outro momento, e eu estou aberta às questões. Muito obrigado, professora Renata. Muito interessante a palestra, muito legal. Obrigado pela participação aqui no evento. Eu vou passar a palavra ao professor Guilherme, que irá conduzir, então, Na verdade, hoje é o Wagner. Desculpa, então eu passo a palavra para o Wagner, que vai conduzir aí as questões aí que já estão no chat. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Renata, parabéns pela apresentação, muito clara, muito esclarecedora. Assim como aconteceu ontem, né, o pessoal está um pouco acanhado nas perguntas, tá? Enquanto eles, então, organizam aí as perguntas, né, o pessoal pode escrever no chat ou pode também se manifestar abrindo o microfone. Eu vou fazer uma pergunta que... Wagner, Oi? Eu me inscrevi lá no chat. É a Josi. Desculpa, Josi. Eu vi, foi depois. Ô, Josi, por favor, pode perguntar. Posso? Obrigada. Parabéns, Rê, pela apresentação. Muito obrigada por trazer de forma tão clara, né, para a gente esse assunto extremamente importante, porque a hipertensão aí, junto com as suas comorbidades, uma das doenças que mais mata no mundo, né? Muito obrigada por trazer de forma uma linguagem tão simples para a gente, claro. Obrigada. A minha questão, Rê, é sobre esse seu estudo aí com essas duas drogas que você utilizou, que aumenta, então, a biodisponibilidade da acetilcolina, né, periférica? Isso. Uhum. Tá. Aí, quando você fez esse estudo, você viu se ela aumenta, você viu se o efeito é maior para a redução da pressão arterial no vaso ou ele é cardíaco?
ela tem uma ação, nesse estudo a gente acabou não, porque tanto a piridoxigmina quanto a donepezila, elas aumentaram o tono autonômico cardíaco, tá? O tono autonômico parasimpático cardíaco. Tá? Ambas tiveram essa ação, mas só a donepezila promoveu uma redução da pressão arterial. Tá? Então, embora a piridoxigmina ela tenha aumentado o tono parasimpático cardíaco, né, ela não produziu efeito na pressão arterial. Então, a gente acredita que esse efeito da donepezila, ela se dá por conta da ação anti-inflamatória, tá? Porque sim, mas essa que é a minha questão, então. Esse efeito anti-inflamatório não pode ser o efeito dela periférico, porque vocês não analisaram biodisponibilidade de óxido nítrico, né? Isso. Ela pode estar... pode ser um efeito indireto. Isso, eu entendo o que você está querendo dizer. Num outro estudo, que é um estudo diferente desse, a gente avaliou a reatividade vascular, tá? Então, em artérias mesentéricas. E os resultados obtidos para ambas as drogas são semelhantes. Sim. Então, essa ação na reatividade vascular, ambas produzem um resultado semelhante. A gente acredita, porque a donepezila, ela atravessa a barreira hematoencefálica. Mas é o quê? Durante a apresentação, né? Então, a donepezila, ela atravessa a barreira hematoencefálica e tem uma ação tanto central quanto periférica. E a piridoxigmina, ela só tem uma ação periférica, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, a donepezila, ela também tem uma ação central. Então, o que a gente acredita que seja essa ação central somada à ação anti-inflamatória. Tá, entendi. Tá bom, obrigada, Rê. Parabéns, viu? Obrigada. Renata, tem vários aqui agradecimentos e parabenizando. O professor Alex se inscreveu para fazer uma pergunta. Oi, Renata, boa noite aí, parabéns pela apresentação. Eu fiquei um pouco acanhado aqui depois de ver que eu falei meia hora a mais aí do que você ontem, né? Bacana. São duas perguntas, uma minha e uma da Roberta aqui, ela está acanhada para fazer a pergunta. A minha, nesse sentido, Renata, tem uma relação entre aumento nas concentrações de ácido úrico plasmático associado ao consumo de frutose proveniente, por exemplo, de refrigerantes, né? Então, um processos de metabolização da frutose resulta em aumento do ácido úrico e tem uma relação entre hiperuremia, digamos assim, e espessamento de artéria. Eu queria te perguntar se você tem algum conhecimento sobre esse link entre excesso de ácido úrico e espessamento de artéria e como que isso pode estar envolvido aí na questão da hipertensão. E a pergunta da Roberta, caso você tenha colocado isso de uma forma bem abordada aí, mas você consiga trabalhar assim para um público de uma forma um pouquinho mais leigo ainda, qual que seria a sequência do consumo do sal e a observar aí o aumento da pressão arterial? Para uma pessoa bem leiga, fala assim, por que realmente não comeu sal? Né? Ok, bacana. Essa pergunta do sal foi bem interessante. A primeira questão sobre o ácido úrico, eu vou ficar te devendo, Alex. Eu não tenho embasamento para te dar uma explicação sobre isso, tá bem? Até depois, se tiver alguém aí na plateia que quiser fazer algum comentário, por gentileza, sinta-se à vontade, porque eu não tenho conhecimento para falar sobre o ácido úrico. Mas com relação ao sal, você ingere sal e, consequentemente, você vai ingerir água. E aí, ao aumentar o volume, você contribui para o aumento da pressão arterial. Então, quando a gente tem um rim que funciona 100%, vamos conseguir eliminar esse excesso de sal e também esse excesso de água, tá? Mas nós temos diversos indivíduos que esse rim, ele pode não estar funcionando 100%. Então, em longo prazo, essa ingestão excessiva de sal vai levar a uma ingestão excessiva de água, vamos acumular mais líquido. Se a gente imaginar o nosso sistema circulatório como se fosse um recipiente, se eu aumento a quantidade de líquido dentro desse recipiente, consequentemente, eu vou aumentar também a pressão. Então, se eu imaginar um balão de aniversário, uma bexiga, né? Se eu estou enchendo ela de água, eu vou estar aumentando a pressão dentro dessa bexiga, que é o que, de forma simples, acontece. Tudo bem que é uma analogia bem simples, mas é algo semelhante
que acontece no nosso organismo. Se eu aumento o volume de líquido do nosso organismo, ou seja, o volume de sangue, eu vou aumentar também a pressão no meu sistema arterial. Ficou claro? Ficou, obrigado. Viu? Renata, nós temos aqui a pergunta do Igor, tá? Ele parabeniza, tá? Eu não sei se o Igor Roberto ele quer fazer a pergunta ou eu posso ler. Eu vou então ler, tá? Ele pergunta: a pressão baixa pode causar algum problema grave ou somente a síncope? Ela também pode causar alguns problemas. Então, até naquele estudo que eu falei para vocês, daqueles indivíduos que receberam aquele tratamento intensivo, que a pressão foi mantida abaixo de 120 milímetros de mercúrio, em indivíduos jovens, isso não causa um problema. Mas existe uma discussão muito grande sobre manter essa pressão abaixo de 120 milímetros de mercúrio. Por quê? Nos jovens não vai causar nenhum problema, mas nos indivíduos idosos, pode levar, porque esses indivíduos eles vão estar usando muitos diuréticos, eles podem levar a uma desidratação e também a quedas frequentes da pressão arterial que levam a síncope. Então, sim, né, porque se a pressão arterial ela cai, você vai reduzir a irrigação de órgãos essenciais, como o cérebro, como o coração, então tem que ter uma parcimônia, né, quando eles falam valores abaixo de 120, né, tem que ter aí essa individualização do tratamento, tá? Mas em indivíduos jovens, se for essa questão, porque tem a minha pressão mesmo é em torno de 110, a minha pressão arterial sistólica, dificilmente ela vai estar maior que isso, tá? Então, em indivíduos jovens, isso não é um problema. Então, essa discussão se faz para indivíduos que fazem o tratamento medicamentoso, ok? Obrigado, Renato. Obrigado, Igor. A professora Fernanda está se inscrevendo para fazer uma pergunta. Oi, Rê. Primeiro, parabéns pela palestra, foi super esclarecedora. Eu queria perguntar o seguinte, ali logo no início você mostrou uns gráficos da relação da idade com a chance de quem tem a hipertensão, conforme aumenta a idade, vai aumentando a chance para várias questões aí cardiovasculares, AVC, etc., né? Eu queria confirmar se aqueles dados são em homens, provavelmente ou se é misturado ou é só em homens. E eu queria saber o que se tem com relação a ao tratamento preventivo, né? Exercício físico, dieta com menos sal, dieta mais saudável. Se ela tem essa prevenção tem o mesmo efeito para homens e para mulheres. Eu digo em idade sexualmente não em menopausa ou em andropausa, né? Homens e mulheres adultos, se em condições normais de hormônios, se o efeito preventivo de todas essas questões de dieta, exercício, etc., tem o mesmo efeito para controlar a hipertensão. Fernanda, aqueles dados que eu mostrei são de homens e mulheres, tá? Então, são estudos que englobam tanto homens quanto mulheres. Com a relação a esse efeito diferenciado do tratamento não medicamentoso, né, da alteração do estilo de vida, eu nunca li nada falando só de mulheres ou só de homens que comparava as duas coisas. Então, os dados, eles são muito consistentes quando eles mostram que, de fato, a alteração do estilo de vida, ele reduz os riscos para hipertensão e, consequentemente, para todas as doenças cardiovasculares. Mas eu nunca vi um artigo que tivesse comparado esse efeito no homem com a mulher, para saber se ele é maior em um ou em outro. Tá bem? Entendi. Tá, joia. Obrigada, Rê. Obrigado pela pergunta, obrigado, Renato, pela resposta. O professor Alex tem mais uma pergunta para você. Oi, eu queria que você comentasse um pouquinho, se possível, se eu não estou assim também equivocado, né? Eu me lembro que
discussão há 1 ou há 2 anos, tratando de um novo ponto de corte para pressão sistólica, né? E eu não sei dizer se isso foi algo que foi à frente, foi adiante, se é nos Estados Unidos, porque você comentou alguma coisa aqui de ficar estabelecida hipertensão no Brasil a partir de 140, né? Isso. Teve essa tentativa de redução, como é que você vê essa discussão? Qual o benefício, até que ponto seria interessante trabalhar nessa linha? Obrigado. Então, essa discussão, ela começou nos Estados Unidos, tá bem? Aqui no Brasil ainda se mantém hipertensão para valores de pressão arterial sistólica maiores ou iguais que 140. Agora, o meu ponto de vista particular, eu acho importante, sim, já começar a aconselhar e tratar esses pacientes que têm a pressão arterial maior que 120 milímetros de mercúrio, a pressão arterial sistólica maior que 120 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque esses indivíduos que, normalmente são indivíduos mais jovens, ou são indivíduos jovens, esses indivíduos que têm essa pressão, que eu vou chamar de elevada, ou seja, a pressão arterial sistólica maior que 120 milímetros de mercúrio, eles têm uma grande chance, e isso nós temos dados aqui no Brasil também, não são só dados de outros países, mas dados aqui do Brasil que mostram que esses indivíduos, eles têm uma chance muito grande de desenvolver hipertensão arterial no futuro. Então, nesses indivíduos, é importante o aconselhamento, principalmente a alteração do estilo de vida desse indivíduo. Então, aquilo que eu comentei, prática de exercício físico, redução de peso. Então, eu acho importante focar, sim, nesses indivíduos, porque ao se focar nesses indivíduos, você tem a prevenção do desenvolvimento da hipertensão arterial grau 1 ou grau 2, por exemplo. Ok? Mas no Brasil ainda não se existe que a partir do momento que o Colégio Americano mudou, né, esse valor de corte, obviamente que a Sociedade Brasileira de Hipertensão começou a discutir sobre isso, mas ainda não há nada certo, tá? Mas, obrigado. Só um outro comentário, mas por outro lado, é uma discussão que tem sido muito grande em relação a esses valores também, quando se fala no uso de medicamentos, se seria interessante manter ou não abaixo de 120, tá? Que é aquilo que eu comentei, que principalmente os pacientes que têm doença renal crônica, eles podem tem dados que mostram que manter a pressão abaixo de 120 milímetros de mercúrio em pacientes com lesão renal crônica pode piorar o quadro desses indivíduos. Perfeito, Renata. Eu peço desculpa, só fazer emendar o raciocínio. Como é que é na pediatria, Renata? Porque, por exemplo, com a minha filha, a pediatra, ela não afere pressão, ok? No caso de crianças, por exemplo, com estereótipo aí já de excesso de peso, é comum o clínico ele já começar a olhar para a pressão na criança, e a pressão na criança ela está em valores diferentes do adulto, né? Seria importante, já tem um tempo que eu não tenho acompanhado, que eu acabei não lendo muito a literatura dos jovens e adolescentes, mas a cada vez mais nós está havendo um aumento do número de crianças e adolescentes hipertensos, né? Então, teve a palestra da Stephanie que falou sobre a obesidade, e a obesidade, ela vem acompanhada também de um aumento da pressão arterial. Então, sim, é interessante que esse pediatra, se essa criança, principalmente se essa criança tiver sobrepeso, é essencial que também seja acompanhado aí os valores de pressão. E aí, o mais indicado é o tratamento, o que se discute, né, é o tratamento não medicamentoso, ou seja, a orientação para alteração do estilo de vida. Se você reduz peso, você reduz a chance do desenvolvimento da hipertensão arterial, com certeza. Obrigado, Renata. Obrigado. Temos a pergunta da Paola Santos. Ela quer fazer a pergunta, eu posso ler? Renata, Paola Santos, ela pergunta, embora o ventrículo esquerdo fisiologicamente tenha sua parede espessa, que parâmetros é usado para observar esse espessamento extra em casos de pacientes hipertensos? Olha, Paola, é uma boa pergunta. Isso são dados conhecidos, tá? Você tem que ter
uma ideia sobre o tamanho do coração, o peso desse indivíduo, mas eu não sei os valores para falar para você agora, ok? Mas esses são dados conhecidos que tem sim na literatura. Depois, se você quiser deixar seu contato, eu pego e posso te encaminhar, tá bem? Obrigado. Temos a pergunta do professor Gustavo. Oi, Renata. Vamos lá. A minha pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade. Assim, durante, por exemplo, uma atividade física de longa duração, uma maratona, a pressão arterial ela varia muito? Ela vai ter um aumento. Até vou pedir ajuda aqui do Guilherme. Guilherme, se você quiser fazer uma explicação, eu tenho certeza que você conhece muito mais sobre isso que eu. Você gostaria? Posso tentar contribuir, né? A ideia, com certeza, a pressão sistólica aumenta, mas a diastólica deve se manter nos mesmos valores ou até diminuir um pouco, devido à vasodilatação dos músculos ativos, né? Então, você tem uma menor, talvez uma manutenção ou menor resistência periférica. Mas aí é muito relativo quanto vai ser esse aumento da pressão sistólica. Vai depender muito da intensidade, do quão treinado é o indivíduo. Então, é difícil dizer ali, sei lá, aumentou 20, 30. É muito difícil dizer de forma generalizada. Entendi. E tem como treinar a pressão arterial? Por exemplo, um atleta profissional, ele tem uma frequência cardíaca em repouso reduzida. A pressão arterial também acontece isso? Quer falar, Renato? Não, pode falar, Guilherme, pode falar. Não, a tendência é que os valores sejam um pouco menores também, até porque se a frequência, né, é menor, já é um dos fatores que contribui para a redução da pressão arterial. Mas ela não vai ser tão significativa assim. Se o indivíduo for normotenso, né, não vai cair de forma tão abrupta como a gente consegue ver na frequência cardíaca, tá? Mas se você me perguntar durante o exercício, a ideia é que você não tenha uma redução tão grande, mesmo que você seja mais treinado. Você vai continuar tendo aumentos significativos dependendo da intensidade do exercício, né? Se você pega, por exemplo, treinamento de força, pode chegar muito mais do que 200 milímetros de mercúrio a pressão sistólica. Isso já foi descrito aí na literatura. Obrigado. Só fazer um parêntese aqui, antes de eu ler a próxima pergunta, é algo que é recorrente na sala de aula, talvez a gente possa falar um pouquinho mais, a Renata, só uma observação. O Rê, aluno sempre geralmente pergunta, né, se eu estou, e o Guilherme comentou agora, se eu estou praticando uma atividade física, um exercício, a minha pressão aumenta, né? E por que ela é considerada, então, a atividade física é considerada algo benéfico ao coração para reduzir a pressão arterial ou a hipertensão arterial, em caso de pessoas que têm essa doença? Quando você faz o exercício físico, você treina o seu coração, tá? Então, você tem um coração mais treinado. E o exercício físico, ele tem uma ação muito importante nos vasos. Então, lembra que eu disse lá, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência periférica. Então, o exercício físico, ele tem um papel essencial na prevenção do dano vascular, porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso coração envelhece, os nossos vasos também envelhecem. Então, aquele remodelamento que eu falei para vocês no coração e nos vasos, ele acontece ao longo da nossa vida, mas gradativamente. Quando você tem uma doença, esse processo, ele é acelerado e muito, tá? Então, o exercício físico, ele vai proteger os vasos desse remodelamento, o que vai, então, em longo prazo, reduzir a resistência periférica. Se eu reduzo a resistência periférica, obviamente o coração vai ter que bombear o sangue contra uma menor resistência. Então, em longo prazo, eu também protejo o coração. Fez sentido? Pode pensar até em angiogênese também, né? Formação de novos vasos. Isso. Acho que a Renata usou bem o exemplo da fibrose. Você evita a fibrose no coração e nas artérias, por exemplo, na aorta, né, que está recebendo aquele sangue do ventrículo esquerdo, né, com bastante pressão. Enfim, tem várias adaptações no coração e também periféricas que ajudam a prevenir,
né, esse aumento da pressão arterial que seria inerente da idade. Então, o exercício físico, ele contribui para a produção de substâncias também, vou chamar de substâncias, ok? De substâncias benéficas, tá? Que vão proteger o sistema cardiovascular. Então, a gente não falou nada aqui de simpático e parasimpático, mas a minha vida toda eu estudei o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, o exercício físico, ele também vai contribuir para uma melhor modulação autonômica. Então, o que significa isso? Eu vou ter uma redução da atividade simpática para o coração ao longo aí do tempo, tá? O que vai, então, também proteger esse coração. Também o exercício físico, ele aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, que é um outro fator também que, em longo prazo, vai proteger o coração. Então, quando eu digo proteger o coração, é evitar esse envelhecimento, evitar aquele remodelamento cardíaco que eu mostrei para vocês. Obrigado. A Josiane Cruz, ela quer fazer um comentário sobre esse tema. Josi? Oi, mais ou menos, vou complementar o que a Renata falou, lembrando que o exercício físico, sobretudo pessoas que são treinadas, e que fazem atividade no mínimo de meia hora, 5 vezes por semana, com 2 meses mais ou menos de atividade, você começa a ter todos esses modelamentos que foi bem dito pelo Guilherme e pela Renata, periférico, eu digo, no vaso e no coração, mas também você tem toda uma alteração da plasticidade no sistema nervoso central, principalmente em áreas que vão modular a atividade simpática, como bem a Renata falou. E por que as pessoas treinadas, elas, por exemplo, se você é aqueles que são esportistas de final de semana, que costumam passar mal quando fazem atividade física, é porque eles não têm isso que a Renata falou, de que um coração preparado. O que seria isso? É a taquicardia do exercício físico, é porque tem todo o remodelamento do sistema nervoso central, que durante o exercício físico, essa pessoa que é treinada, ela modula, na verdade, a taquicardia. Então, a taquicardia dela, durante a atividade física, é menor. Então, por isso que ela consegue ter uma performance muito melhor do que pessoas que não treinam. E tudo isso tem a ver, então, com o remodelamento que o exercício físico promove no sistema nervoso central. Então, fazer exercício físico é importante para a redução da pressão arterial por conta dessas alterações centrais também. Legal, obrigado, Josi. Sempre participando, a gente está complementando, é legal essa discussão, justamente é aberta ao público, a gente poder trocar essas informações, complementar e esclarecer, principalmente aqueles que estão ouvindo, né? Temos uma pergunta aqui também do Rui Coimbra Charão, tá? Ele parabeniza você. Ele quer ler a pergunta ou eu posso ler? Não é do Rui. Desculpe, Carla. Tá, é da Carla. Dele, a gente trocou. Sou Carla, eu. por favor. Não, tá ali, já está escrito, porque eu estou com um pouco de ruído de fundo. Mas bom. Parabéns, Renata, adorei a tua palestra, está muito bom, muito esclarecedor, muito didática, mas eu achei interessante essa questão da microbiota. A gente sabe que a microbiota intestinal, né, alterada, causa uma série de patologias, obesidade, constipação, até mesmo depressão, né? Mas eu achei interessante nessa questão da modulação da pressão arterial, causadora do desenvolvimento, né, da hipertensão arterial. Então, como eu sou leiga nesse assunto, achei muito bonito, queria saber se você podia explorar um pouquinho mais como é que está esse estudo, de que forma que está atuando, como é que isso acontece, se ele aumenta o risco cardiometabólico, qual é a questão aí da microbiota, que se você pudesse explorar um pouquinho mais. Obrigada. Sim, Carla. Muito bem. Então, a microbiota intestinal, ela além é composta ali por diversos tipos de bactéria, né? Por bactérias, e essas bactérias, elas produzem metabólitos, tá? Então, tanto os metabólitos quanto as bactérias em si, elas podem ter uma ação sobre o sistema cardiovascular. Então, a gente tem a barreira intestinal, né? Então, existem estudos que mostram que na hipertensão arterial pode ter uma alteração dessa barreira intestinal, então que nós teríamos a passagem de bactérias ou compostos dessas bactérias, como o LPS, por exemplo, né? Então, esses compostos ou as bactérias, mas é mais descrito os compostos, né, como o LPS, atravessaria então a barreira intestinal
e atingiria a circulação. Então, esse LPS na circulação, o que ele aumentaria a resposta inflamatória, né? Então, hoje a gente já sabe que a resposta inflamatória, como eu também comentei, participa aí do processo fisiopatológico da hipertensão arterial. Então, esse seria um ponto. Um outro ponto seria os metabólitos produzidos por essas bactérias. E esses metabólitos, e são centenas de metabólitos, eles estão sendo estudados. Então, nós temos metabólitos que exerceriam fatores positivos sobre o sistema cardiovascular e metabólitos que exerceriam fatores negativos. Então, seriam metabólitos que também seriam pró-inflamatórios. Eu vou citar um exemplo aqui de um metabólito produzido a partir da L-carnitina, que é chamado de timal. E esse metabólito, ele já foi descrito como um metabólito que induz doença vascular e, consequentemente, ele favorece o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio. Então, já tem estudos que acompanharam aí pacientes por mais de 5 anos, e esses estudos mostram que quanto maior a concentração plasmática desse timal, maior a chance desse indivíduo de vir a óbito por doença cardiovascular, tá? Então, ainda não se conhece muito bem os detalhes de como tudo isso funciona, tá? Então, o que se sabe é que está relacionado com o processo inflamatório, que tem a ação desses metabólitos, tá? Tem uma ação também, tem um grupo muito importante nos Estados Unidos que relaciona as alterações na microbiota com a atividade simpática também, então teria aí uma relação da microbiota com o sistema nervoso autônomo, tá? São dados muito novos. O primeiro artigo que, de fato, mostrou que existia uma alteração da microbiota intestinal em humanos hipertensos, ele foi publicado em 2015, então faz só 5 anos, né, que isso tem sido amplamente discutido, mas a cada dia mais estudos surgem, né, e aí a gente acredita aí que em alguns anos a gente possa ter uma explicação melhor sobre como tudo isso funciona. Muito obrigada, muito bom. Parabéns. Obrigada. A Emily da Costa também tem uma pergunta nesse mesmo sentido da microbiota, se ela quiser se manifestar, ou eu posso ler também. Ela agradece, parabeniza pela palestra, ela gostaria de saber se existiria alguma combinação entre microbiota ou disbiose e acetilcolina para a elevação da pressão arterial, tendo em vista a comunicação entre o intestino e cérebro mediado pelo nervo vago, o qual poderia aumentar a quantidade da acetilcolina. Isso, então, sim, existe, mas na verdade seria um papel, a acetilcolina, ela estaria contribuindo para a redução da pressão arterial, tá? Por quê? Porque ela é anti-inflamatória, tá? A acetilcolina, ela tem uma ação anti-inflamatória no sistema imune, tá bem? Mas, com relação à hipertensão em si, e essa ação direta aí da microbiota com a acetilcolina, ainda não tem dados na literatura, ou pelo menos eu não os conheço, que descreva com detalhes como tudo isso funcionaria, tá bem? Mas sim, é possível, porque essa via realmente existe, ok? Obrigado, Renata. Temos mais uma pergunta aqui da Paola Santos. Ela pergunta: existe uma taxa de sobrevida para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva? Uma taxa de sobrevida? Seria quantos anos eles podem sobreviver? Seria isso? Olha, eu não... Ela está colocando, seria isso mesmo. Seria isso, quantos anos eles podem sobreviver, né? Isso vai depender do grau de insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca tem vários graus, né? Então, vai depender do grau de insuficiência cardíaca. Mas existe sim uma estimativa, então, se é grau 1, qual o número de anos, se é grau 2, qual o número de anos, mas eu também não sei isso aqui para dizer para vocês exatamente, ok? Mas vai depender, sim, do grau do comprometimento cardíaco e se existe outros fatores de risco, tá bem? Se esse indivíduo tem outras comorbidades associadas.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Renata. O Rodrigo Martins, ele também faz uma pergunta, ele quer se manifestar. Eu vou fazer a leitura, então. Recentemente tem sido visto muito a influência de exossomos em microvesículas secretadas por enterócitos inflamados sobre a função do endotélio vascular, relacionando também essa interação entre microbiota e hipertensão. Eu acho que não é uma pergunta, é um comentário. Exatamente. Então, tem surgido vários estudos e vários estudos na tentativa de explicar como que funcionaria essa interação, qual seria exatamente essa relação, mas que existe uma relação entre a alteração da microbiota e hipertensão, sim, né? E agora a gente precisa entender um pouquinho mais como que isso acontece. Tá, obrigado. Aqui o pessoal continua parabenizando a palestra. No chat aqui a gente não tem, temos mais uma pergunta aqui da Paola, já deixa eu ler aqui. Linkando esse último assunto da acetilcolina, substância anti-inflamatória, a proteína C reativa seria um indicador de inflamação do tecido cardiovascular? A proteína C reativa é um indicador de inflamação, tá? Então, no entanto, que quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio, você consegue, você vai observar também aí um aumento da proteína C reativa, sim. Sim. Obrigado, Paola, mais uma vez. Continua aberto para questões ou comentários da plateia. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, pode se manifestar. O Rê, deixa, enquanto isso, fazer aí talvez uma pergunta. Esses problemas aí da hipertensão que a gente escuta muito, né, falar, a incidência, por exemplo, de insuficiência cardíaca, derrames, retinopatia, né? Isso aí, ao longo do desenvolvimento da vida, ao longo do envelhecimento, né, ele tem aquelas alterações tanto cardíacas quanto endoteliais, né? Você acha que poderia ter aí uma taxa de melhora, de qualidade de vida, por exemplo, no indivíduo que tenha alimentação melhor, ele tenha a atividade física adequada, qual seria aí uma porcentagem ou uma estimativa de vida a mais só nessa mudança de hábito de vida? No indivíduo que tem hipertensão, aquela hipertensão que ainda não é grave, por exemplo, mas ela pode ser controlada com essa mudança do hábito de vida. Tem um estudo que eu li recentemente que ele mostra que pelo menos 5 anos a gente pode ganhar pelo menos mais 5 anos de vida, no geral. Só de mudança de estilo de vida. Ao se evitar esses fatores de risco de doença cardiovascular, ao evitar os fatores de risco para doença cardiovascular, nós podemos ganhar pelo menos mais 5 anos de vida. Bacana. Vale a pena. É um bom número. Não é ganhar mais 5 anos, mas é viver com mais qualidade, né? Então, se é possível, que nem houve a pergunta da insuficiência cardíaca aí. Eu vou contar uma história pessoal, mas o meu avô, ele ficou ele teve insuficiência cardíaca por 25 anos e ele morreu com 90 anos. Mas ele já estava no último grau, então ele já não conseguia fazer mais as atividades de vida diária. Então, com os últimos 5 anos de vida dele, ele já praticamente não tinha mais uma alegria de viver. Então, é importante dizer que não só viver, mas viver com qualidade, né? E para a gente viver mais e com qualidade, é importante a gente ter aí hábitos saudáveis ao longo da vida, tá? Obrigado, Rê. A Paola Santos tem mais uma pergunta. Você conhece sobre a doença amiloidose cardíaca? Não vou conseguir comentar nada sobre essa patologia. Tá bem. Se ela quiser também descrever alguma coisa aqui no chat, pode complementar, tá, Paola? Aqui temos mais uma pergunta do Igor Roberto, tá?
o lactato bacteriano da microbiota pode causar alterações neoquímicas que influenciariam a atividade autonômica? Neuroquímicas, perdão. Sim, existem alguns dados que dão indícios, tá? Mas eu nunca li nada que tivesse aí uma relação extremamente direta, tá bem? Mas tem estudos que já têm identificado o receptor que poderia ser responsivo, tá? Então, eu acredito que aí nos próximos anos a gente possa ter uma resposta mais concreta sobre isso. Obrigado, Rê. Aqui no chat a gente também não tem mais nenhuma pergunta. Professor Gustavo, professor Guilherme, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu já fiz a minha. Não, tranquilo também. Minha dúvida foi resolvida. Tá. Então, não tendo mais perguntas aqui dos participantes, Renata, a gente agradece a sua participação. Eu volto, então, com o professor Gustavo. Então, Rê, mais uma vez, obrigado pelo aceite, pela disponibilidade aí de preparar essa palestra para a gente, extremamente didática, muito interessante. A gente encerra, então, por aqui mais um dia. Amanhã teremos mais uma palestra, que, no caso, é a minha palestra. Será a última do ciclo de palestras, então amanhã a gente encerra aqui, falando um pouquinho, assim, de silenciamento de genes, e a gente vê como que isso está... Quais são as atualidades em relação à cura de doenças e edição de genes e silenciamento de genes. Então, amanhã, às 18 horas, a gente está aqui de novo para mais um dia, para o último dia, para a gente encerrar esse ciclo de palestras. Obrigado aí para todo mundo que está aí até agora, pelas pessoas que assistiram. Rê, mais uma vez, obrigado. Valeu, parabéns, Renata. Muito boa mesmo a apresentação. Obrigada, pessoal. Foi um prazer muito grande participar. Tá? Uma alegria muito grande. Obrigado. Rê, só tenho aqui o comentário da Paola, tá? Só para você saber, sim. acabou respondendo depois, tá?